Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, nós vamos ler o capítulo 16, versos 1 a 15. E depois nós vamos ler Atos, capítulo 1, versos 1 e 2. Atos capítulo 16, versos 1 a 15, e depois capítulo 1, versos 1 e 2. Vamos ouvir então a palavra do Senhor. E chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que ele o acompanhasse. Tomou-o então e o circuncidou, por causa dos judeus que viviam na região, porque todos sabiam que seu pai era grego. À medida que passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para serem obedecidas. Dessa forma, as igrejas eram firmadas na fé e a cada dia cresciam em número. Atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram para Troade. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, de pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Troade, fomos em linha reta para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá fomos para Filipos, colônia romana e a cidade mais importante desse distrito da Macedônia. E ali ficamos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa, e nos compeliu a isso. Agora Atos capítulo 1, versos 1 e 2. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Amém. Pai Celeste, nós damos graça ao Senhor pela Tua palavra e pedimos que o Senhor nos oriente, nos ilumine, nos alimente nessa manhã. Em nome de Jesus, nós clamamos pelo socorro do Senhor nesse dia. Amém. Irmãos, a quase cada página do livro de Atos, a gente pisa num lugar sagrado, em um lugar crucial para a história. E nós já vimos vários momentos nessa trama do livro de Atos que reverberam até hoje.
E aqui nós temos mais um deles. Embora possivelmente, ou provavelmente Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo não tivessem ideia do que estava acontecendo, nesse momento, irmãos, o evangelho está entrando na Europa. É o momento em que o evangelho chega à Europa. Até esse momento estava na Ásia Menor, ainda que a cultura greco-romana fosse muito forte ali, mas na mente dos gregos era muito claro que existia ali a Grécia e um lado do mundo, e existia o outro lado, que era da Ásia para frente. E nesse momento, Deus agiu de forma especial. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E nesse momento o evangelho vai para a Europa. Não deixa de ser interessante que exatamente nesse momento, na hora de fazer essa transição, Paulo, que era um judeu, ainda que cidadão romano, toma para si um assistente que era de mãe judia e pai grego. Bem nesse momento, ele toma esse assistente. Timóteo chegou na hora da transição. E esse momento é muito importante para nós. Boa parte do que nós chamamos hoje de Ocidente resulta dessa síntese entre a cultura judaica e a cultura grega. É o momento em que o encontro de Jerusalém e Atenas começa a se aproximar, né? Esse encontro momentoso que deu no que é o Ocidente hoje. Que às vezes é tratado de forma com desprezo, né? Como o Ocidente judaico-cristão, mas algo crucial estava acontecendo nesse momento e Deus deu essa visão, né? Um comentarista especulando, ele depois diz que é pura especulação, mas ele gostava de especular que talvez esse varão macedônio fosse Alexandre, né? O sujeito ocidental, o grego, queria invadir o Oriente e agora estava do outro lado pedindo ajuda. Vem cá ajudar a gente. Mas, claro, é uma especulação, né? A gente não sabe quem é esse varão. Provavelmente é só um símbolo mesmo, um anônimo. É alguém que representava a cultura ali da Macedônia e enfim, que está convocando agora os apóstolos. Nesse contexto, nesse momento da narrativa, eu não vou dizer que isso não esteja presente em outros lugares, mas me chama a atenção nesse trecho as instruções que nós recebemos sobre como Deus nos guia na missão. A gente tem visto ao longo do livro de Atos, em vários momentos, Deus trazendo iluminações e dando empurrões nos apóstolos e na igreja. Isso é muito instrutivo. Lendo Atos, a gente aprende como é que Deus guia a sua igreja na realização da missão, de anunciar as boas novas da bênção abraâmica para todos os homens. A gente aprende muito no livro de Atos sobre isso. E a gente tem muita coisa concentrada nesse trechinho, que na verdade começa um pouquinho antes. O capítulo 15, verso 36, para quem se lembra aí, da última leitura, você pode olhar na sua Bíblia. Depois do concílio de Jerusalém, da decisão sobre circuncisão e se os gentios precisavam virar judeus para ser salvos ou não, a conclusão é de que eles não precisavam, né? O pastor Igor pregou com muita clareza sobre o tabernáculo de Davi sendo reedificado. Mas diz ali o capítulo 15, verso 36, que depois de alguns dias, olha ali, capítulo 15, verso 36, Paulo disse a Barnabé, vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então, uma decisão foi tomada agora. Nós temos que visitar as igrejas, ver como estão as coisas, e aí começa essa segunda viagem missionária. Na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé ficam ali na Galácia, Chipre, aquelas regiões ali da Ásia. E eles decidem que precisam avançar, precisam visitar essas igrejas e expandir a obra missionária da igreja. Então, nesse contexto de uma segunda grande viagem missionária da missão paulina, é que vai acontecer o que está aqui no capítulo 16. E aqui a gente tem novas instruções sobre como Deus guia a igreja. Eu quero lembrar, antes da gente avançar,
o que está em Atos capítulo 1, logo no início, que a gente acabou de ler. Sempre me chamou a atenção, e talvez alguns tenham notado isso, que Paulo começa o livro dizendo a Teófilo que o que ele apresentou no Evangelho de Lucas, que foi o primeiro livro, foi o que Jesus começou a fazer e ensinar. O que isso significa? Que Jesus continuou fazendo e ensinando depois, só que de uma outra forma. Como? Através do seu corpo, a igreja. O Evangelho de Lucas apresenta o começo da obra e do ensino de Jesus. O livro de Atos continua. E muita gente já notou isso, que o livro de Atos termina sem terminar, né? Ele termina com Paulo em Jerusalém pregando, e aí você fica esperando o fim e acabou. Não acabou o livro de Atos. E muita gente fala que o livro de Atos, nesse sentido, está aberto, né? Porque Jesus continua operando no mundo através da igreja, ensinando através da igreja. E então a gente tem o começo das obras de Jesus. Então é muito importante nós entendermos que o livro de Atos não é simplesmente os Atos dos Apóstolos. Esse foi o nome que a tradição deu para o livro. Mas ele já foi chamado do livro dos Atos do Espírito Santo. Então alguns autores aí na história da igreja já deram esse nome, esse apelido para o livro de Atos. São os Atos do Espírito Santo. Ou são os outros atos de Jesus por meio da igreja. Quando a gente lê, então, o que a igreja está fazendo, a gente tem que lembrar disso. Tem a igreja tomando decisões, diáconos tomando decisões, evangelistas, apóstolos, membros comuns das igrejas, fatos extraordinários acontecem, fatos muito ordinários, perseguições, movimentos do mundo e de Satanás contra a igreja, e você olha tudo isso e fica pensando assim, ok, Jesus já foi embora, agora é a nossa história. Não, não é isso, irmãos. É muito importante ler o livro de Atos corretamente, porque aí você entende o que Deus está fazendo na igreja hoje. Quando a gente lê Atos, a gente está lendo sobre o que pessoas comuns, ordinárias, como nós, estavam fazendo no século I. Mas quando você toma distância e lê o livro todo, você nota que a mão divina está atuando através das decisões de pessoas comuns. E isso é muito reconfortante. Porque no mundo secular moderno é fácil a gente pensar que Jesus veio e fez muitas coisas e tal e foi embora. E agora? A gente está aqui. E para a gente não ficar sozinho, porque é muito ruim ficar sozinho na vida, a gente reúne nos domingos na igreja. E você pode não ter a noção de que Deus está trabalhando hoje através da igreja. Talvez você olhe e não vê muitas coisas sobrenaturais do tipo mar vermelho abrir, Elias subindo ao céu numa carruagem de fogo, e aí você pensa assim, será que Deus está fazendo alguma coisa? Mas quando você lê o livro de Atos, você entende como Deus faz. E entendendo como Deus faz, você começa a entender que Ele está fazendo hoje também. Mas você precisa ter as categorias corretas para entender essas coisas. E o livro de Atos nos dá essas categorias. O que é Jesus guiando a igreja no momento em que Ele está invisível? E a gente não tem aparições constantes de Jesus. E se você ler o livro de Atos direito, você vai perceber isso. Que não é que Jesus estava aparecendo para todo mundo. Não é isso, não. Jesus apareceu ali para Paulo, apareceu para Pedro, aparece num momento crucial. Mas ele não está aparecendo para todo mundo. No feijão com arroz da igreja, o que a igreja tem que fazer? Andar na fé. Como diz Pedro lá na primeira carta, a gente não vê. Mas a gente regozija por causa da glória de Deus que está diante de nós. Mas a gente não vê Jesus. Então, como a gente vive nesse momento? A igreja decidiu, deu essas orientações sobre circuncisão, como a gente mencionou, e aí os apóstolos Paulo e Barnabé decidem, olha, vamos então visitar as igrejas. E aí, irmãos, o que acontece? Problemas. Então, isso não foi muito enfatizado, né? Mas vejam o que nós temos aqui nesse trechinho anterior. Paulo não queria levar João Marcos, porque João Marcos abandonou a equipe no meio da viagem. Sabe aquele irmãozinho que você fala assim, cara, vamos ajudar aqui na igreja, o que você acha? Vamos fazer isso aqui? Cara, estou junto, pastor, não vou furar de jeito nenhum. No meio da semana desaparece. Ih, pastor, quero ajudar.
a gente já conhece, né? Então o Barnabé queria levar João Marcos. Paulo falou assim: que isso, Barnabé? Você viu, o cara tremeu nas bases, deu linha no meio da viagem, largou a gente sozinho, prometeu mundos e fundos e deu no pé. Não dá para a gente levar esse cara na viagem. Nossas viagens são perigosas. A gente precisa de gente para apoiar. Eu lembro de um missionário que falou isso, eu nunca esqueci, né? A gente precisa, na missão, de pessoas que vão trabalhar e não dar trabalho. Muita gente dá trabalho. Então, quem dá trabalho também é crente, é filho de Deus. Então, o que ele faz? Ele fica em casa, não é isso? Ele fica em casa e aí a gente sai para a rua, né? Vai trabalhar. Quando o irmão melhora e para de dar trabalho, começa a ser frutífero, aí a gente pega ele e põe ele dentro. Né? Tem os irmãos que falam assim: por que ninguém me põe dentro? Se toca, meu irmão. Se toca. Entendeu? É isso que aconteceu, sendo franco aqui. Só que o Barnabé viu alguma coisa em João Marcos que Paulo não viu. Ele viu alguma coisa. E ele viu certo, tá? Porque pode ser que Paulo estivesse correto. João Marcos não estava preparado para ir nessa viagem. Pode ser que Paulo estivesse correto, sim. Pelo menos a gente não vê nenhuma reprimenda aqui na Escritura sobre isso. Mas esse moço, João Marcos, depois escreveria o Evangelho de Marcos. João Marcos. Então Barnabé também estava certo. Eu acho que nesse caso Paulo estava certo e Barnabé também. Mas uma decisão tinha que ser tomada e os irmãos divergiram, gente. Aí você fala assim: pronto, está vendo? Paulo brigou com Barnabé, acabou a missão. Acabou a igreja. Acabou nada. Deus continua trabalhando apesar das nossas falhas, das nossas divergências. Por incrível que pareça, tá? Paulo e Barnabé, irmãos, escreveu metade do Novo Testamento. E aqui Paulo entra numa briga, num conflito com o irmão, vai um para um lado, um para o outro. Rompeu uma missão apostólica, uma das missões apostólicas do século I. Cara, isso é um fato gravíssimo, apesar de que algum relacionamento bom continua e respeito, porque Paulo continua citando Barnabé depois nas suas cartas. Ele aparece nas cartas aos Coríntios, Barnabé aparece lá. Então, Barnabé não acabou para Paulo, e Paulo não acabou para Barnabé. Mas eles não conseguiram trabalhar ali juntos naquele ponto. Então, a casa caiu, acabou a missão, acabou a igreja? Não acabou nada, irmãos. Porque Deus é maior do que a gente. Deus é maior que Barnabé, do que João Marcos, do que Paulo. Então, a igreja segue. A missão segue, mesmo com a gente quebrando o pau e não conseguindo andar juntos mais. Mas essa é a nossa esperança. Existe algo mais na igreja do que a nossa capacidade de conviver. O que Deus está fazendo é maior do que o que a gente consegue planejar junto. Então a gente pode até mesmo, graças a Deus nunca aconteceu aqui na Esperança, mas a gente pode até mesmo dividir e Deus continuar trabalhando depois. Sim, meus irmãos, por incrível que pareça. Então, isso é muito importante para você acompanhar a obra de Deus na igreja. Saber que Deus está fazendo mais do que o que nós individualmente temos a graça ou a competência para fazer. Ele está fazendo mais do que isso. Enfim, se dividiram, foi cada um para um lado. Paulo achava que, diz o verso 38, que João Marcos não podia participar. Então, eles se separam. O verso 39 diz que a divergência entre eles foi muito grave, muito séria, e eles se separaram. Cada um pegou um navio para um lado. Isso é muito mais radical, né, do que as divisões que a gente tem hoje. Às vezes só muda ali de bairro. Então, o que Paulo faz? Diz o verso 40, ele escolheu Silas. Paulo escolheu uma outra pessoa. E eles seguem viagem. O que a gente consegue ver nesse trecho no primeiro momento? Além dessa questão da divisão, eu vou voltar nela. Mas, em primeiro lugar, o que motivou esse novo gesto dos apóstolos, de agir e sair para a estrada? Diz o versículo, capítulo 15, verso 36, que eles foram visitar os irmãos nas cidades onde a palavra tinha sido anunciada, para ver como eles estavam. Então, isso aqui, irmãos, é claramente uma decisão baseada em princípios. Aqui não está falando que houve uma revelação. Sei lá, que de repente um anjo apareceu e disse: vão lá cuidar das igrejas que nasceram. Não. Depois de alguns dias, Barnabé senta com Paulo, os dois conversam e falam assim: nós temos que ir lá, não temos, Barnabé? Temos. A gente tem que ir. Por que a gente tem que ir? Porque são igrejas novas. Porque elas precisam de suporte.
porque Deus nos deu ordens sobre como desenvolver a missão e a gente tem que cumprir essas ordens. Então, com base em princípios, com base no dever apostólico e pastoral de cuidar daquelas igrejas, eles decidem sair em viagem. Então, muitas vezes, o jeito da gente seguir a vontade de Deus não é receber uma revelação direta ou especial sobre alguma coisa. É simplesmente a gente tomar consciência dos nossos deveres e das necessidades do mundo. Simplesmente isso. Igrejas novas precisam de alguém para cuidar. Quem vai cuidar? A gente. Foi a gente que plantou essas igrejas? Né? Quem pariu, Mateus, balance. Não é assim? É isso mesmo. Então, muitas coisas a gente já pode fazer. Muita gente não consegue descobrir a vontade de Deus para a sua vida porque não encara as tarefas imediatas que estão aí. As tarefas estão aí. Se você tem tempo e condições e surge um desafio, você não pode simplesmente, em benefício da sua privacidade, do seu bem-estar, dizer o seguinte: não é problema meu, alguém se vire. Não, a gente não pode fazer isso. A gente precisa se sentir, se tornar responsável pelas coisas de Deus. Não é assim que a gente vira amigo de Deus? Eu tenho pregado isso muitas vezes. Jesus um dia falou com os discípulos isso: olha, eu não vou chamar vocês mais de servos, eu vou chamar vocês de amigos, porque vocês sabem o que eu estou fazendo. E vocês estão entendendo por que eu estou fazendo. O servo não, o servo faz o que é mandado. Mas vocês são meus amigos. Por quê? Porque vocês entendem o que eu quero. Vocês entendem minha cabeça. Vocês entenderam para onde eu estou indo. Vocês estão comigo nisso. Irmãos, virar amigo de Deus significa que você participa do que Deus quer fazer. Você se interessa pelo que Deus quer fazer. Você se envolve com o que Deus está fazendo. Você vira parceiro de Deus. É isso mesmo. A gente pode pensar que ser amigo de Deus é uma coisa extremamente sobrenatural. Abraão era amigo de Deus. Sim, mas Abraão era amigo de Deus porque representava os interesses divinos. Porque estava interessado nos interesses divinos. Ele gastava horas do dia pensando nas coisas que Deus queria fazer. A ponto de um dia Deus sentar com Abraão e falar: Abraão, o que eu vou fazer com aquela cidade ali? O que você acha? Eu tenho um negócio para fazer lá. E eu pensei assim: Abraão, eu não vou guardar isso para mim, sem falar para o meu amigo. Então ele desceu do céu, sentou do lado de Abraão e falou assim: então, Abraão, estou pensando em mandar fogo lá, o que você acha? E aí bateram um papo lá, chegaram num acordo. E Deus ficou ouvindo: o que você acha, Abraão? Abraão falou assim: olha, Deus, não manda já não, porque pode ter um justo lá, né? Pode ter 100 justos, 50 justos. E aí Abraão vai negociando com Deus, e Deus ouvindo: fala mais, Abraão. Fala mais. E no fim chega numa coisa. Gente, é surreal a história. Lê a história para você ver. Deus sentou para conversar com Abraão. Como pode ser isso? É porque Abraão era amigo de Deus. A Bíblia diz isso. Abraão era alguém que estava envolvido com o que Deus queria fazer. Ele não ficava tentando pensar em como podia tirar algum proveito, né, de ser um VIP, assim, ter uma relação especial com Deus, não ver o que tirar dessa relação. Não. Abraão estava envolvido com as coisas que Deus estava fazendo. Então, pensa nisso. Alguém que está envolvido com a coisa que Deus está fazendo. Fizeram a primeira viagem missionária, fizeram o Concílio de Jerusalém, aí senta Abraão, Abraão foi antes. Senta Paulo, Barnabé e o Espírito Santo ali junto, e eles falam: e agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que cuidar das igrejas. Pronto. Não precisa de revelação, sonho, profeta, nada. O trabalho está aí. Vamos lá, vamos trabalhar. Então, eles foram cuidar das igrejas. Essa foi a motivação inicial. Então, vejam ali o que diz o versículo 41. Olha ali. Capítulo 15, verso 41. Passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. E olha ali o versículo 4. Capítulo 16, verso 4. À medida em que passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para serem obedecidas, e dessa forma as igrejas eram firmadas na fé e a cada dia cresciam em número. Então, irmãos, tem coisas que a gente tem que fazer na missão de Deus que são resultado de princípios,
resultado de mandamentos diretos do Senhor e dos apóstolos, e a gente não tem que esperar nada, a gente tem que pôr o pé para fora na estrada e ir lá fazer. A gente tem que cuidar da igreja e a gente tem que anunciar o evangelho. Não precisa de revelação especial para isso. Não precisa. Isso é para ontem, meu irmão. Um dia eu vou servir ao Senhor. Que um dia? Isso é para ontem. Já devia ter começado. O trabalho está aí, você já tem dons, você já tem que agir com base em princípios, você já tem obrigações com seu irmão por causa do que Jesus fez por você. Então eles foram cumprir tarefas ordinárias, né, de supervisão, de cuidar da igreja, alimentar, fortalecer, comunicar os ensinos apostólicos. Então, irmãos, as coisas do dia a dia da igreja, você não precisa se perguntar se isso é sua responsabilidade ou não. Já é. Já é. Você já precisa se levantar e assumir essas coisas. Agora, nem tudo é assim. E aí nós temos o exemplo que foi dado agora. Com o desacordo entre pessoas. Veja ali, João Marcos, Barnabé acha que tem que levar João, Paulo acha que não tem que levar. Por que eles não oraram para ter uma revelação? Poxa, o pessoal é profeta, apóstolo, viu Jesus. Eu suponho, irmãos, que nenhum deles teve uma orientação divina especial naquele momento e eles tiveram que seguir o seu próprio julgamento. E ao seguir o seu próprio julgamento, as suas incapacidades e limites humanos se manifestaram ali. Eles não conseguiram chegar num acordo. E não houve uma manifestação divina para resolver aquele problema. Você pode pensar assim, eles não buscaram a Deus. Não sei se a gente está em posição de questionar se Paulo buscou a Deus ou não, né? Eu acho que o texto também não diz nada a respeito disso. Pode ser que eles tenham orado sim, se essa era a prática que a gente conhece na Bíblia, e não tenham tido uma resposta direta. E aí diz o nosso texto que depois que eles se separam, o texto é muito claro, olha ali, versículo 40, capítulo 15, verso 40. Paulo fez o quê? Escolheu Silas. Paulo escolheu uma pessoa. Ele escolheu. O texto não diz que Deus fez Silas aparecer na frente deles, que caíram escamas dos olhos e ele viu Silas. Não tem nada disso. Ele escolheu Silas. Tomou uma decisão discricionária. Logo depois, olha o capítulo 16, verso 1. Chegaram a Derbe e Listra e tinha ali um discípulo, né, que era esse sujeito, Timóteo, que foi muito importante, né? A gente tem 2 cartas na Bíblia escritas a Timóteo. Então, era um sujeito que foi muito importante para a igreja. Muito importante para a igreja de Éfeso. E todo mundo dava bom testemunho dele, e aí diz o verso 3 que Paulo queria que o acompanhasse. Paulo olhou e falou assim, gente, esse menino vai render. Esse está com cara de ser alguém que não vai largar a gente no caminho, comprometido, todo mundo dá bom testemunho, mas tinha um problema, que eles tinham que tomar uma providência. E Paulo, a essa altura, já tinha notado que ele tinha que ter uma certa diplomacia para fazer com que cristãos judeus convivessem com cristãos gentios. E se ele ia sair por aí pregando o evangelho em sinagogas, não ia dar certo ele levar um sujeito não circuncidado e botar o cara dentro da sinagoga, não ia dar certo. Então ia ter que circuncidar Timóteo, porque aí ele poderia entrar numa sinagoga e o pessoal olhar e falar assim, mas ele é judeu sim, ele foi circuncidado, ele tem mãe judia, passou pela circuncisão, então está tudo bem. Então, Paulo tomou a decisão ali diplomática. E é interessante pensar nisso. É que no dia a dia da missão, eles precisavam usar o bom senso e o juízo crítico para tomar decisões. Decisões sobre como se preparar para se apresentar diante de um público hostil e decisões sobre quem são as melhores pessoas para a gente incluir na equipe missionária. Certamente eles oraram para tomar essas decisões. Mas eles, irmãos, é que tomaram as decisões. Está muito claro no nosso texto. Isso é engraçado, porque muita gente imagina que na obra missionária e na vida da igreja, seguir o guiar do Espírito Santo é você só realizar movimentos com base em palavras de conhecimento, ou palavras de sabedoria, ou revelações diretas de Deus por sonhos, ou por visões, ou uma palavra profética de alguém. E aí você está agindo no Espírito Santo. E se você usar o bom senso num contexto para tomar uma decisão com base em princípios, então que isso seria carnal.
Ainda existe muito disso por aí. Mas isso está errado, irmãos. Errado. Se o Senhor quisesse que as nossas decisões fossem baseadas em inspirações ou orientações diretas de Deus a nós, ou impulsos no coração pelo Espírito Santo, que são coisas que acontecem, mas se toda decisão dependesse de você sentir se Deus te moveu no coração para fazer X ou Y, você nunca ia precisar usar o cérebro. Então, para que Deus pôs ele aí? Não combina. Não encaixa. E, na verdade, se você ler o Antigo Testamento, você vai descobrir que tem livros sobre isso. Se você ler Eclesiastes ou ler Provérbios, em Provérbios você vai aprender que para alcançar sabedoria, e isso tem a ver com tomar decisões de acordo com a vontade de Deus, para ganhar sabedoria, você tem que ouvir seu pai, tem que ouvir sua mãe, tem que cavar fundo, buscar como se fosse a prata ou o ouro. Ora, se para tomar a decisão certa você tem que seguir uma inspiração direta do Espírito, ouvir uma palavra profética, para que você tem que sair cavando por aí para achar a sabedoria? Aposenta o livro de Provérbios. Acabou, não precisa. Está obviamente errado, irmãos. Então a gente não pode estabelecer uma dicotomia entre ser guiado pelo Espírito Santo, e às vezes até sobrenaturalmente, e usar o cérebro e a nossa intuição moral, educada pelas Escrituras, para ganhar sabedoria e tomar decisões. E se você ler a Bíblia, você vai ver o pessoal tomando decisões toda hora. E aqui a gente vê o Paulo escolhendo. Inclusive, alguém possivelmente fez escolhas erradas aí, mas Deus nunca faz nada errado, e até mesmo as nossas escolhas erradas estão incluídas na providência de Deus. Mas Barnabé pensava uma coisa, Paulo pensava outra, e Paulo foi ali e escolheu Silas. Por quê? Porque pareceu que Silas era a melhor pessoa. Né? Olhou, examinou o currículo do Silas, né? Fez as entrevistas, falando, Silas é o cara, vamos levar o Silas. Depois, Timóteo, mesma história. Tinha bom testemunho, olha, ele tirou conclusões. O que nós vamos levar? Pessoa que tem bom testemunho, que tem jovem, com força para trabalhar, precisa ser judeu. Ah, mas ele não é circuncidado, mas tem mãe judia, então a gente resolve isso fácil. E aí, recrutaram 2 pessoas. Decisões que aparentemente foram decisões humanas. Agora, abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Olha como começa a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Olha que interessante. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Irmão, Silvano é uma variante de Silas. Paulo, Silas e Timóteo. Você deve ter ouvido falar muito da carta de Paulo aos Tessalonicenses. E talvez não tenha ouvido falar da carta de Paulo, Silas e Timóteo aos Tessalonicenses. Mas essa é a carta que está na Bíblia. É a carta dos 3. Então vejam, Paulo escolheu. E você pode até pensar assim, eu acho que Paulo errou, ele devia ter levado João Marcos. Por que ele escolheu Silas? Essa escolha não foi de Deus. É mesmo? E por que o Silas entrou na Bíblia? Ele escreveu um dos livros, junto com Paulo. Ele não entrou aqui por acidente, irmãos. Os livros do Novo Testamento são inspirados por Deus, como os do Velho Testamento. Como é que o Silas entrou aqui? Entrou porque Deus queria que ele entrasse. Então, quando Paulo olhou lá e falou assim, gente, o Silas é o melhor cara para nós, Deus estava guiando a decisão. Deus já queria o Silas ajudando Paulo e Timóteo a fazer a redação da carta, a colocar os conteúdos, a esclarecer quais são as questões que Paulo tinha que resolver ao escrever para essa igreja. De algum modo misterioso, sobre e através das decisões ordinárias ali dos apóstolos, Deus está trabalhando. Mesmo que Paulo tentasse lembrar, Paulo, você teve uma revelação de que o Silas tinha que entrar na equipe? Talvez Paulo lembrasse e falasse assim, não, acho que não. Ah, então foi na carne, Paulo, que você escolheu? Não. Porque Deus está guiando a gente, não é só quando a gente está consciente, né? Não é isso. Deus está guiando a gente acordado, dormindo, com boas intenções, ou às vezes até com más intenções. Deus está cuidando da gente e dirigindo a nossa vida como um todo. Então, irmãos, você tem algumas decisões que você tem que tomar porque são questões de princípios. Existem decisões que são discricionárias, que você vai usar o bom senso, a sabedoria e as oportunidades,
e vai tomar uma decisão. E você não pode pensar que Deus não esteja envolvido com isso. Se você está orando sem cessar e está na presença de Deus, Deus pode guiar também essas decisões contextuais. E essas decisões, então, sobre, por exemplo, quem a gente vai levar na missão, vão surgir em muitos momentos. Como a gente vai gastar o dinheiro? Qual o projeto que a gente vai realizar esse ano, qual vai realizar no ano que vem? Em qual bairro a gente vai abrir um grupo caseiro novo? Para qual região do Brasil o Emissão vai mandar uma equipe no próximo mês de janeiro? Ou se ele vai mandar uma equipe ou vai fazer um outro trabalho? Às vezes Deus dá direção direta para a gente, às vezes não. Às vezes a gente tem que olhar os recursos que a gente tem e tomar decisões. E a gente toma na expectativa, na esperança de que Deus esteja guiando a coisa toda. Aí você fala assim, nossa, Guilherme, mas isso é muito incerto. Isso é muito inseguro. Não tem jeito de ter uma certeza melhor, da gente ter assim, o plano todo, o mapa. Tipo assim, não dava para a gente sair já de Ur dos Caldeus com o mapa certinho, aonde que a gente vai parar, aonde que a gente vai chegar, com quem a gente vai negociar, em quanto tempo a gente vai ter uma terra e vai dar lucro, a data exata que Sara vai ter um filho. Não dá para você dar isso para nós, Deus? Não. Deus não dá mapa para a gente, irmão. Sabe por quê? Porque se Deus der o mapa, você vai usar o mapa e esquecer de Deus. Então, Abraão saiu de Ur dos Caldeus sem saber para onde ia. É isso que diz a Bíblia. Então, andar na vontade de Deus não é você saber exatamente quais são os passos corretos para você ter certeza que não vai dar errado. Não é. Isso, na verdade, é incredulidade travestida de fé. Então, você vai ter que andar obedecendo a Deus hoje e dando um passo de cada vez. E eles foram dar passos. Montamos a equipe. Temos algo para fazer. Deus já tinha dado, não tem conversa. Nós temos que cuidar das igrejas, não precisa ter revelação nenhuma para isso. Segundo, tinham as pessoas disponíveis aqui, a gente escolheu, dentro do que estava disponível, vamos fazer o trabalho. Botamos o pé na estrada e fomos pregar o evangelho, e aí aconteceu. O Espírito Santo não deixou. Mas o Espírito Santo não foi derramado para a gente pregar o evangelho? Pois olha o que diz a sua Bíblia aí, no versículo 6. Atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Gente, tem muito versículo estranho na Bíblia. Esse é um deles. Você já pensou que talvez você queira pregar o Evangelho e o Espírito Santo te impeça de fazer isso? Está aí uma coisa estranha, né? Porque você vai imaginar que o Espírito Santo está sempre abençoando e fazendo eficientes todos os nossos gestos para realizar a missão. Mas não, o Espírito Santo não deixou eles pregarem. O que é estranho aqui é que o que os apóstolos fizeram foi o que eles fizeram na primeira viagem missionária. Eles saíram andando, procuraram as maiores cidades das províncias e iam nas sinagogas das maiores cidades. Não precisaram de revelação nenhuma especial. A revelação aconteceu lá em Atos 13, quando o Espírito Santo mandou separar Barnabé e Paulo para a obra que tinha chamado. E a igreja abençoou eles saíram e foram pregando. Onde eles chegavam, eles pregaram. Segunda viagem missionária, vamos fazer a mesma coisa? Vamos. Aí o Espírito Santo não deixa. O que está rolando? Não usaram um procedimento diferente. Eles foram fazer o que eles faziam sempre. Procurar uma cidade grande, numa província. Aí você fala assim, talvez Deus não quisesse que o evangelho chegasse naquelas regiões. Não, só lê na terceira viagem missionária. Chegou. Não chegou agora, mas chegou na terceira viagem missionária. Eles pregaram na Ásia. Eles queriam ir para a Bitínia. Se eu não estou enganado, é na região da Bitínia que existe uma cidade muito importante chamada Niceia. É em Niceia que seria eventualmente redigido, o credo niceno. E depois virou o credo niceno-constantinopolitano, que a gente recita, onde se diz que Jesus é Deus de Deus, luz de luz, gerado, não feito, consubstancial com o Pai. Essa declaração assim que é uma das características das igrejas verdadeiramente cristãs, é o reconhecimento da divindade
de Jesus, é a Nicéia. Claro que Deus queria chegar em Nicéia. A gente teve séculos de importância de Nicéia no cristianismo, mas não era uma questão de timing, irmãos. É porque não era naquela hora. Tipo assim, Deus queria que Paulo e Barnabé esperassem 40 minutos, entre aspas, e aí o evangelho ia chegar em Nicéia. Mas não era aquele momento, porque o evangelho tinha que chegar num lugar, porque tinha um lugar que ele tinha que chegar. Naquele momento não era para parar para lugar nenhum, então Deus fez algumas coisas darem errado. Então, bem-vindo à missão da igreja. Deus às vezes faz as coisas darem certo e às vezes faz as coisas darem errado. Por quê? Porque a gente foi carnal? Não. Faz parte da caminhada de fé. Você tem que passar por uns vales, o vale da sombra da morte, né? Então não pode passar com medo. O que diz o Salmo 23? Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Por que você passou no vale da sombra da morte? Tem gente que pensa o seguinte: não importa onde eu me enfiar, Deus vai comigo. Não é isso. A ovelha entra no vale da sombra da morte porque o pastor foi andando e levou todas as ovelhas no vale da sombra da morte. Se você entrou lá é porque Deus te levou lá, não que você foi e chamou Deus. Deus te levou. Então, era o caminho que eles tinham que passar. Era a hora de eles receberem um não do Espírito Santo. É uma parte muito importante da vida missionária, da vida no serviço do Senhor. É você discernir quando Deus vai dizer não e vai atrapalhar os negócios. É interessante que o próximo texto diz o seguinte, no versículo 7, olha na sua Bíblia. Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para a Bitínia. É engraçado o que o texto fala. Eles fizeram um esforço definido para chegar num lugar. E, de algum modo, eles não conseguiam. Eles tentavam e não conseguiam. E, a certa altura, eles entenderam, gente, Deus não está deixando. Possivelmente, houve também palavras proféticas de Deus dizendo, olha, não é para vocês irem trabalhar. E eles foram tentar, não ia. E aí veio alguma palavra, por isso que o Espírito Santo é referido, confirmando, não é para vocês fazerem esse trabalho. Então, é estranho, né? Eles acharam que tinham que ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e agora o Espírito Santo fez um corredor, assim, não deixa eles irem para a esquerda nem para a direita, tiveram que ir reto, não conseguiram trabalhar, não conseguiram ministrar. Tem muitas histórias assim na história missionária da igreja, de missionários que queriam ir para uma região e foram bater em outra região. Você pega aí o Hudson Taylor, por exemplo, outros missionários, eles tinham um plano, né? Não, o país que eu vou evangelizar é tal país, e eles iam bater em outro país. Tinha gente que queria ir para a China e foi bater na Índia, gente que queria ir para a Índia e foi bater na China, gente que queria ir para essas regiões e foi para a África, e assim por diante. Isso aconteceu em vários momentos da história. Às vezes acontece com a gente. Então, eu sempre comento, a gente sempre ri disso. Eu e a Alessandra planejamos tantas coisas. E, irmãos, deu tudo errado. Mas aí eu viro para vocês agora e digo assim, e deu tudo certo? Como é que pode isso? Então, a gente pode planejar? Pode, mas se você tiver o seu plano de vida muito certinho, amarradinho, vai complicar. Porque, e Deus? Onde é que Deus entra nesse negócio? Porque você pode estar querendo entrar, fazer a obra de Deus até, na Bitínia, mas o Espírito Santo quer mandar você para outro lugar. É claro que os apóstolos podiam ter desobedecido a Deus, ok? Insistido em ficar lá. E nem sempre Deus é gracioso como ele foi gracioso com Jonas. Deus pegou Jonas no meio do caminho e cuspiu Jonas de volta. Mas pode ser que Deus não te pegue no caminho. Pode ser que ele deixe você ir para Cádiz e você dá a linha. Então, você não pode ter um plano de vida tão fechado que Deus não possa modificá-lo, meu irmão. Senão, você não vai ser útil na obra de Deus. E um dos pontos importantes na caminhada com Deus é isso. É o Espírito Santo bloquear coisas, impedir coisas, travar as rodas, fechar portas. Isso também é obra do Espírito Santo, está aqui. De repente a igreja está super animada, vamos alugar um galpão, porque Deus está mandando muita gente e nós vamos para lá. E pode dar tudo errado. E aí você fala assim, não, Deus não estava nesse negócio. Sim e não. Quem sabe? Você tem a história no bolso?
Alguém tem essa história no bolso? Ninguém tem. Você pode ser levado, num certo momento, a um empreendimento que não é para dar certo. E Deus vai te ensinar, te orientar, abrir outras portas, outras janelas para você nesse processo. Mas, se Deus quiser, nós vamos entrar naquele galpão. Mas, irmãos, então o que acontece? Desceram para Troade, verso 8. E aí, de noite, finalmente, algo que a gente quer ouvir, né? Um testemunho de uma profecia, uma revelação. Versículo 9. Paulo teve uma visão e um homem da Macedônia suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, finalmente, um sim do Espírito Santo. Né? Que bom, não é que é ruim receber o não do Espírito Santo, mas o sim é melhor. Então veio o sim do Espírito Santo. Mas olha o que diz o verso 10. Porque, vejam só, gente, não é que eles ouviram uma voz audível dizendo: Paulo, eu chamei vocês para a Macedônia. Podia ter sido uma coisa mais direta. O que eles tiveram? Uma visão de um homem pedindo ajuda. Não é engraçado que Deus queira se revelar dessa forma? Quase que, não vou dizer que é pregando, não seria pregando uma peça, mas por algo que você tem que adivinhar, que você tem que inferir. Alguém teve uma visão, uma pessoa, eu vi um homem, tinha uma roupa que era assim, assim, assado, aí o Lucas olha e fala assim: isso aí é o jeito que os macedônios vestem. E aí, termina de contar a história, aí ele termina de contar a visão, e o sujeito falava assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí que diz o texto, olha o que diz o versículo 10. Concluíram que Deus os havia chamado para anunciar o evangelho na Macedônia. Irmãos, o termo aqui para concluir é muito engraçado. O termo original tem o sentido de juntar as coisas. Ele tem o sentido de juntar as coisas, de tirar uma conclusão. Juntando tudo, entendemos que Deus queria que a gente fosse para a Macedônia. Juntando tudo o quê? As experiências que eles tiveram, os bloqueios do Espírito Santo anteriores, mais essa visão, eles amarraram tudo e eles concluíram. Eles montaram o quebra-cabeça e concluíram que Deus queria que eles fossem para lá. Isso também é uma coisa muito curiosa. Deus fala hoje por meio de sonhos, visões e palavras proféticas. Mas isso não significa que a gente não tenha que interpretar o que Deus está falando. Parece que Deus faz questão disso. E quando você lê a Bíblia, você vê isso em vários momentos. Deus se revelar por meio de frases, de comandos indiretos, e às vezes por meio de imagens simbólicas. É curioso que Deus use esse meio para se comunicar com a gente. Parece que até mesmo quando Deus se revela, Ele quer que a gente participe do processo de compreensão. É como se Ele quisesse que a gente raciocinasse com Ele, que a gente tirasse conclusões com Ele. Segundo John Stott, então, esse termo significa ajuntar as coisas, encaixar as coisas mentalmente, inferir a partir de uma variedade de dados. Então, Deus quer que a gente participe. Eles concluíram juntos que Deus o chamava para esse lugar. Então, pensa bem, Deus vai te guiar por meio de princípios claros, que já estão na Escritura e na tradição, e você já sabe que tem que obedecer, como o dever apostólico de cuidar das igrejas. Deus vai te guiar através de decisões discricionárias que você que vai tomar, mas se você está andando na presença de Deus, Deus vai guiar essas decisões imperceptivelmente. Ele vai fazer isso. E Deus vai nos guiar também com orientações diretas que ainda assim a gente tem que conversar sobre elas. Ele teve uma visão, botou na mesa e falou: e aí, gente, o que Deus está falando para nós? Deus está falando isso. Então vejam que Deus está guiando a igreja. Mas esse guiar de Deus para a igreja não é algo trivial. Quanta gente pensa que Deus só está guiando a igreja, eu repito isso, se você tiver uma revelação sobrenatural que te dê uma direção indubitável e inquestionável. Mas quando a gente lê Atos, a gente vê que Deus sugere o caminho. Deus sugere o caminho. Deus fecha umas portas, abre outras, te instrui sobre os seus deveres, cria oportunidades, te dá umas luzinhas, te dá um insight. Mas você ainda tem que querer seguir por esse caminho e juntar com seus irmãos e pensar e tomar a decisão.
De algum modo, irmãos, Deus quer que a gente participe do processo. Ele quer que você entre na coisa. Você já, com certeza, se você já teve filhos, já teve uma experiência assim. Que muitas vezes a gente não pode entregar as coisas prontas para os filhos. A gente tem que criar condições e puxar eles para uma decisão. Puxar os filhos para participar da brincadeira. Participar do jogo. Participar do aprendizado. Gente, Deus quer isso para nós. Agora, isso é muito iluminador. Porque quando a gente começa a ver o guiar de Deus dessa forma, como um guiar que depende da nossa participação e que não é algo inquestionável, não é algo que não dependa da compreensão coletiva, da oração, de nós sermos sábios. Você entende, então, que Deus está guiando a igreja o tempo inteiro. Quando a igreja se reúne para tomar decisões e ora, e você pode participar de uma reunião em que o pessoal sentou e bateu um papo e decidiu. E aí você pensa assim, não, isso é uma decisão de um grupo de pessoas. Meu irmão, não subestime a igreja. Não pelo que a igreja é capaz de ser ou fazer, mas por causa de Jesus. Se Jesus é o cabeça da igreja, de um jeito ou de outro, não por causa do que nós somos, mas por causa do que ele é, ele está envolvido nas nossas decisões. Ele está envolvido nos nossos movimentos. Ele, às vezes, reprova a igreja e chama atenção. Está lá em Apocalipse. E, às vezes, ele está realizando algo fantástico por meio da igreja e ela não está nem vendo. Mas ele está fazendo. Cristo não está na igreja porque a igreja quer que ele esteja na igreja. Cristo está na igreja porque a igreja é dele. É simples assim. É por isso que é tão sério a questão da igreja. Não é um grupo de pessoas. A questão de ser parte de uma igreja não é, eu não sei se eu gosto ou não gosto daquelas pessoas. Não é essa a questão. Gostando ou não gostando das pessoas que são da igreja, Cristo está na igreja. Cristo está na igreja a despeito de quem está na igreja. E Cristo está guiando as decisões da igreja de muitas formas. Guiando através de mandamentos que já estão prontos na Bíblia e que a gente já devia estar obedecendo desde ontem. Ele está guiando através de decisões de um conselho, de um grupo de trabalho da igreja que reuniu, orou e decidiu o que ia fazer, e Deus está dirigindo aquilo. E Deus está dirigindo a gente por inspirações proféticas, que mesmo elas não são sempre totalmente claras. Mas Deus está guiando a igreja. O guiar de Cristo a igreja é maior do que o que cabe na nossa cabeça, irmãos. Mas isso é maravilhoso. Porque você pode descansar e saber que, mesmo quando você está dormindo, a missão não parou. E quando você não sabe o que fazer, a missão não parou. Porque, de acordo com o livro de Atos, a missão são as coisas que Jesus continua a fazer e a ensinar. Abre sua Bíblia em Tiago. Carta de Tiago, capítulo 4. Vejam a importância do não saber para você andar com Deus. Tiago capítulo 4, versículo 13. Agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã? O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por um tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância, e o orgulho como esse é maligno. Portanto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmãos, não tem mapa. Estão vendo aqui, Tiago 4? Não tem mapa. O que existe? Existe a tarefa que Deus colocou diante de você agora. É o bem que você tem que realizar agora. É assim que você vive na vontade de Deus. Não é sabendo o que não é para você saber. É obedecendo ao que Deus pôs diante de você hoje. E aí você está andando na vontade de Deus. É muito mais simples do que parece. Você não tem que ser o profeta Elias e receber grandes revelações o tempo inteiro. Você tem que obedecer a Deus nesse momento. E quando os apóstolos fazem isso, o que acontece? Eles chegam em Filipos e descem, diz o versículo 13, num sábado, para um lugar de oração, e tinha uma mulher lá orando.
chamada Lídia, comerciante de tecidos de púrpura. Ela importava da Ásia tecidos e fazia importação para Macedônia. Então, veja só, tinha essa mulher ali, uma mulher que trabalhava, empresária, né? E estavam ali reunidos naquele lugar de oração. E Paulo não sabia, chegou lá, viu aquelas mulheres, pregou o evangelho. E olha o que diz o nosso texto no final do verso 14. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. E aí toda a casa dela foi batizada e Paulo ficou naquela casa. Irmãos, Paulo pode ter planejado 1000 coisas, mas a providência de Deus sabia onde Paulo tinha que chegar. Ele tinha que chegar nessa mulher. Não tinha condição de Paulo planejar isso. É por isso que Deus não vai entregar o mapa para nós. Deus sabe aonde a gente tem que chegar e a gente não tem que saber. A gente tem que obedecer a Deus agora. E se a gente fizer assim, Deus vai fazer a gente se encontrar com as pessoas que precisam ouvir o evangelho. Amém? Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, peça a Deus para te dar esse descanso, essa disposição de não querer controlar a coisa, de ficar aberto para se submeter à vontade de Deus um dia de cada vez. Busca o Senhor.